Nesse vídeo agora nós vamos tratar um pouco da participação das mulheres nas Olimpíadas. Então, primeiramente, nos Jogos Olímpicos, eles surgiram na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, por isso é chamado de Olimpíadas, por volta de 776 a.C. E o objetivo era homenagear os deuses gregos e promover a integração entre esses povos, né? Entretanto, as mulheres não podiam sequer assistir aos Jogos, quanto mais participar. Na Era Moderna, marcada pelos Jogos em Atenas, no ano de 1896, as mulheres começaram a assistir às competições, mas ainda não podiam competir, pois acreditava-se que elas não tinham preparo físico adequado. Então, aqui no Brasil, o que é que aconteceu? Resumindo esse texto para você, fica o seguinte: em 1941, o Conselho Nacional de Desportos baixou aqui um decreto simplesmente proibindo as mulheres de praticar esportes que fossem considerados de intenso contato físico, né? O texto dizia o seguinte: as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Então foi simplesmente isso que aconteceu. Essa proibição dizia respeito principalmente à prática do futebol, por ser o esporte mais popular do Brasil e considerado agressivo e violento, mas se estendia a toda modalidade que fosse semelhante ao futebol. As mulheres não aceitaram de braços cruzados a proibição de participar das Olimpíadas, e ainda em 1896, um dia após a primeira Olimpíada da Era Moderna, houve um protesto. A atleta Stamati correu o percurso da maratona, uma das modalidades mais tradicionais nas Olimpíadas, no dia seguinte à corrida oficial dos homens. E isso ela fez como forma de protesto para mostrar que as mulheres também podiam participar dos Jogos Olímpicos. Um tempo depois, já em 1900, em Paris, as mulheres puderam participar das competições, mas não ganhavam medalhas iguais aos homens, apenas um certificado de participação. Nessa edição, 22 mulheres competiram nas modalidades de golfe, tênis, pois o Comitê Olímpico Internacional considerou estes esportes mais adequados por não haver contato físico. Então, tinha o esporte adequado. Desde então, os Jogos Olímpicos contam com a participação feminina, que ao longo de suas edições foram sendo incluídas em outras modalidades e conquistando seu espaço nesse importante evento mundial. No Brasil, aquele decreto que eu já falei, de 1941, só foi revogado aqui em 1979. Então, depois de 38 anos é que as medalhas passaram a ser entregues às atletas brasileiras. Elas conquistaram medalhas de ouro e prata no vôlei de praia, de prata no basquete e de bronze no voleibol nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. Essa edição é considerada um marco para as atletas brasileiras, pois as medalhas representavam a superação dos desafios que tiveram de enfrentar para poder ter o direito de competir, treinar e praticar outros esportes. Foi somente em 2012, nas Olimpíadas de Londres, que pela primeira vez na história, a participação feminina foi em todas as modalidades que os homens participaram. Ou seja, somente após mais de um século que as mulheres conquistaram esse direito. Essa também foi a primeira edição em que todos os países que participaram das Olimpíadas tiveram ao menos uma mulher em suas delegações. Até a Arábia Saudita, onde há muita restrição às mulheres, teve 2 atletas competindo nos Jogos. Um marco histórico da participação feminina nos Jogos Olímpicos aconteceu em 2016, aqui no Rio de Janeiro, pois das 11 mil atletas participantes, 45% eram mulheres. Tá? Dos 11 mil atletas. Além disso, nessa edição, outro marco importante é que alguns países tinham mais atletas mulheres em suas delegações do que homens, a exemplo dos Estados Unidos da América. A presença de atletas brasileiras também fez parte desse marco, pois desde a primeira participação do Brasil nos Jogos Olímpicos, essa foi a edição com maior número de mulheres, foram 209. Em 2016, aqui no Brasil, tiveram 209 mulheres. Alguns exemplos de mulheres. Charlotte Cooper. Ela foi uma tenista britânica que participou das Olimpíadas de Paris em 1900. Ela foi a primeira mulher
a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos. Essa edição foi a primeira que permitiu a participação das mulheres na competição, o que marcou a presença feminina no evento, abrindo espaço para mais atletas posteriormente. Temos aqui a famosa Larissa Latynina, que ela era uma ex-ginasta nascida na Ucrânia, mas representava a União Soviética nos Jogos. Ela participou das Olimpíadas de Melbourne em 1956, de Roma em 1960 e de Tóquio em 64. É simplesmente a mulher que mais conquistou medalhas na história dos Jogos Olímpicos. Foram 18 no total, sendo 9 de ouro. Seu recorde só foi superado em 2012 pelo nadador Michael Phelps. Aida dos Santos é uma atleta brasileira nascida no Rio de Janeiro, especialista em salto em altura. Ela foi a única mulher da delegação do Brasil dos Jogos de Tóquio em 64 e a única na modalidade de atletismo. Mesmo sem uniforme, tênis adequado e técnico, ela conquistou o 4º lugar no salto em altura, um feito inédito na época. Além disso, ela foi a primeira mulher a disputar uma final olímpica. Sandra Pires e Jaqueline Silva. Aqui nós temos jogadoras de vôlei de praia, nascidas no Rio de Janeiro, e elas participaram das Olimpíadas de Atlanta em 96. Juntas, conquistaram o primeiro ouro feminino da modalidade nos Jogos Olímpicos, uma conquista que destacou a participação das mulheres no esporte, pois foi o ano em que o vôlei de praia estreou no evento. Henriqueta Basílio é uma mexicana, velocista, conhecida por ser a primeira mulher a ascender a pira nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos de Verão do México em 68. Embora não tenha conquistado nenhuma medalha nessa edição, ela se tornou símbolo de igualdade de gênero no esporte ao participar da cerimônia de abertura acendendo a tocha olímpica. Rafaela Silva, a nossa brasileira, é uma atleta do judô, nascida no Rio de Janeiro, que participou das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Ela foi a primeira atleta na história do judô brasileiro a alcançar o título de campeã mundial e olímpica. Rafaela conquistou a medalha de ouro na modalidade ao derrotar esse nomezinho complicado aqui, com a judoca mongol, que era líder do ranking mundial. E a primeira brasileira a participar das Olimpíadas, a nossa famosa mulher aqui, Maria Lenk. A primeira vez que o Brasil participou das Olimpíadas foi no ano de 1920, nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, mas ainda não havia mulheres na delegação. Somente em 1932, no mesmo ano em que as mulheres conquistaram o direito ao voto no país, é que a participação feminina iniciou. Então vejamos que as mulheres não podiam sequer votar. A primeira mulher foi Maria Lenk, nas Olimpíadas de Los Angeles em 32. Com apenas 17 aninhos, ela passou por cima do decreto de 41, que só foi revogado em 79 e competiu no evento. Maria Emma Uga Lenk Ziegler nasceu em São Paulo e é considerada a principal nadadora do Brasil. Mesmo não tendo ganhado medalhas olímpicas, é considerada pioneira da natação moderna. Além disso, Maria foi a responsável pela introdução do nado borboleta quando realizou esse nado nos Jogos Olímpicos de Verão em 36 em Berlim, em uma prova de peito. E aqui nós temos a próxima Olimpíada, no próximo ano, em 2024, será em Paris e estão programados para acontecer com mais igualdade de homens e mulheres. Essa é a intenção, que seja 50% a quantidade pela disputa das medalhas. Espero que você tenha gostado. Esse aqui foi de onde eu retirei essa pesquisa, e outras fontes. Espero que lhe ajude e pense melhor a respeito da participação, da inclusão e do respeito que devemos ter para com todos, e em especial as mulheres.